became enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church! Quem não te glorificará, pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Cante maravilhosas são as obras de Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Entra, segue, entra. Primeiro Timóteo, capítulo 1. Primeiro Timóteo, primeira epístola, apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, pedimos mais uma vez a manifestação do Teu poder, a manifestação do Teu Espírito na nossa vida. Ó Deus amado, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, ó Pai. Meu Deus, que a Tua palavra possa falar no nosso coração, quebrar o nosso coração que é tão duro, nosso coração, meu Pai, que é de pedra, de aço. Eu te peço, quebranta, Pai. Assim como está escrito, a minha palavra não é um martelo que esmiuça a penha. Meu Deus, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos, destape os nossos ouvidos, que possamos estar atentos, bem alertas àquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos mostrar. Te peço, Rei Jesus, Tu que estás assentado no trono, Senhor, glorifica o Teu nome na nossa vida. Seja só o Senhor, meu Pai, exaltado. Assim como está escrito, todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Meu Deus, que o Senhor receba honra, glórias e louvores. Espírito Santo, fale através desse Teu Filho, Teu servo, pecador, porém quebrantado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Nós vamos tratar hoje de uma palavra chamada esperança. Nós vamos tratar hoje de uma coisa que por muitos dias, por muitos anos, ela tem sido até mesmo esquecida, ou tem sido tratada de forma errônea, tem sido tratada de forma errada, tem sido interpretada de forma equivocada. Nós, como cristãos, nós fomos salvos em Cristo, pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo nós somos salvos. Pela fé na pessoa de Jesus nós alcançamos graça, misericórdia, alcançamos a purificação, a lavagem dos nossos pecados, a lavagem da nossa podridão, a lavagem da nossa corrupção do homem interior. Nós somos perdoados, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Só que acontece, nós aprendemos ali então a buscar a Deus, aprendemos a exercitar a nossa fé, aprendemos a interceder por nossa casa, por nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos, por quem nós amamos, por quem nós temos afinidade, e também, obviamente, por quem nós não temos afinidade. Aprendemos ali então a interceder, aprendemos a orar, aprendemos a exercer esse ministério, ao qual diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos foi dado o ministério da reconciliação. Isso é um ministério, é algo para ser zelado, é algo para ser cuidado, é algo para ser tratado e é algo também para ser executado, o ministério da reconciliação. Como assim demonstra o ministério da reconciliação?
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre vós os vossos pecados. E através disso nós mostramos ali para as pessoas o amor de Deus, mostramos ali a justiça, a graça, a misericórdia, a ira de Deus, a ira vindoura. Mostramos ali que o juízo de Deus está vindo, que a volta de Cristo está vindo. E isso no chamado primeiro amor, no chamado primeiro encontro com Cristo, onde tudo as coisas são maravilhas, são todas bonitas. E ali nós falamos do Evangelho de Cristo. Mas, como diz as Escrituras, que será semelhante nos dias de Noé. O homem ele se preocupa em casar e se dar em casamento, comer, beber, vender, trocar. Se preocupa mais com seus afazeres do que com Deus. E o que acontece? Nós acabamos nos envolvendo com as coisas desse mundo sem nos percebermos. E diz o apóstolo Paulo também, aquele que milita, aquele que luta, ele não deve se embaraçar. Não deve se embaraçar com negócios dessa vida. Não deve ficar preso nas redes, não deve ficar todo entrelaçado com as coisas dessa vida, mas antes, eles devem estar apto, ele deve estar disposto a agradar, ele tem que estar numa condição para agradar aquele que o alistou para a guerra. E o tempo vai se passando, você ouve falar da volta de Jesus, você ouve falar que Cristo está voltando, você ouve falar que o Senhor está às portas, que Ele está voltando. Você dorme, acorda e Jesus não voltou. Você ouve falar, Jesus está voltando, a ira de Deus, o juízo, o julgamento está chegando. Você dorme, acorda, trabalha, faz todas essas coisas e continua vivo. Ué, mas Jesus ainda não voltou, eu não morri? O meu parente não morreu, ele ainda está vivo. Fala que só há uma vida vindo após isso, depois da morte vem o juízo. E ele ainda continua vivo. Então você vê que, poxa, parece que as escrituras não estão se cumprindo. Mas em contrapartida você olha que ontem você tinha mais vigor, você tinha mais disposição. Hoje você já não tem tanta disposição. Ontem o seu raciocínio acompanhava, o seu corpo acompanhava o teu raciocínio. Você pensava em fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e ia lá fazia. Hoje você pensa em 2, 3, 4 ao mesmo tempo e executa metade de uma. Você vê que o teu corpo já não é mais o mesmo. Você vê que você já começa a aparecer os sinais da sua vida, já está sendo amortecidos, já estão sendo diminuídos, já estão se acabando. Você vê que os sinais na tua vida mesmo, você olha a tua fisionomia, você já vê e fala, nossa, isso aqui eu não era assim. Eu não era assim, eu era tão mais jovem, eu era tão mais... Minha voz mudou. Minha voz não era assim, minha voz era uma voz mais potente, mais forte, hoje ela está mais rouca. Nossa, o que está acontecendo? Pois eu te digo o que está acontecendo, o tempo está passando. Todos os seus dias estão passando. Você já tem horas de vidas. Alguns já têm mais de 5.000 horas de vida. Alguns já têm 7.000 horas de vida. Alguns já têm 60 anos de vida. Alguns já têm meses, alguns já têm dias. Mas já têm os seus dias de vida. E você já não tem mais a mesma disposição que você tinha antes. Então isso já é um grande sinal também da brevidade de vida, como diz em Salmo 90, sobre a brevidade de vida, que a nossa vida passa rapidamente. E você acaba vendo todas essas coisas, você acaba observando isso e se depara que Jesus ainda não voltou. Você se depara que Jesus ainda não apareceu. As trombetas ainda não soaram, não aconteceu ainda os cataclismas, não aconteceu ainda aquele grande evento que tanto se espera. Você olha e fala, nossa, Jesus ainda não voltou. Já estamos em junho e Jesus ainda não voltou. Já estamos em 2014 e Jesus ainda não voltou. E com isso você acaba esfriando a sua fé. E com isso a tua fé acaba sendo esquecida. A sua fé ela acaba sendo deixada de lado. E você acaba não tendo mais esperança, a começar pela volta de Cristo. Você acaba não tendo mais esperança que Ele vai voltar. Você acaba não tendo mais esperança que as trombetas soarão, que os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram com Cristo.
Você acaba não tendo mais a esperança de que Jesus está às portas. Por quê? Porque são tantas coisas dessa vida que te envolvem, são tantos problemas, são tantas lutas, que aquela pessoa que outrora orava, que outra hora era disposta a ler, outra hora, hoje ela já não faz. Hoje ela já não tem mais esse cuidado, hoje ela já não tem mais isso como prática na sua vida. Ela já não tem mais isso como algo contínuo na sua vida. Já foi se esfriando, já foi perdendo a esperança. Vamos falar primeiro entre duas esperanças. A primeira, relativo ao seu familiar. A sua família se converter. Você vê que passa dias, meses e anos. Antes você orava. Em toda a sua oração você sempre citava o nome deles na oração. Em toda a sua oração você citava o nome do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da tua tia. Em todas as suas orações que você clamava, que você buscava, em todas as suas orações que você chorava, estava lá sempre o nome da tua mãe, sempre o nome do teu pai, sempre o nome dos teus irmãos, sempre o nome do teu familiar, sempre o nome de alguém da tua família, sempre o nome de alguém que você amava, sempre o nome de alguém que habita no mesmo teto que você, ou um parentesco. Sempre nas suas orações tinha o nome de alguém. Você antes ia orar e sempre apresentava: Senhor, converta fulano. Senhor, converta o A, converta o B, o C, o D. Meu Deus, liberta das garras de Satanás. Liberta das forças das trevas, das potestades malignas. Liberta, converta-os para o teu santo nome. Você antes orava com mais vigor. Outra hora você orava com mais disposição a respeito deles. Não tinha entregue-os a Satanás, mas antes lutava para tirar das garras do maligno. Antes lutava com todo o fervor. Antes lutava com toda a vontade para tirá-los das garras de Satanás, para tirar a vida deles das mãos do maligno. Antes você orava com fervor. Antes você passava horas, minutos na presença de Deus, incessante, orando, buscando por eles. Mas aí passa-se os dias e você vê que nada acontece. Passa-se os meses, passa-se os anos e você vê que nada está acontecendo. Você olha e você fala: eu oro e parece que ele não se converte. Eu oro e parece que ele não muda. Eu oro e parece que ele não se arrepende dos pecados. Eu oro e parece que ele não quer saber de Cristo. Quanto mais eu oro, mais ele fica complicado. Quanto mais eu oro, mais se enrosca o negócio. E com isso você vai perdendo a sua esperança. E com isso você vai perdendo a sua esperança de vê-lo convertido. E com isso você vai perdendo a esperança de vê-lo salvo. Por quê? Porque passou os dias, passou os meses, passou os anos. Talvez passou não só um ano, passou 2 anos. Não passou só um mês, passou 2, 3, 4, 5 meses você orando e ele não se converteu. E você quer que muitas vezes as coisas aconteçam conforme o teu nariz quer. E você quer que muitas vezes ele se converte, ele volte-se para Cristo de acordo com o teu nariz quer. Você quer que muitas vezes aconteça agora, mas há um tempo tudo determinado embaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há tempo de colher, há um tempo de espalhar, há tempo de ajuntar, dizem em Eclesiastes. As Escrituras diz que para Deus, tudo é possível. Para Deus tudo Ele pode fazer. Mas nós queremos que Deus faça de acordo com o nosso tempo. Queremos que Deus faça de acordo com a nossa hora, com o nosso minuto, com o nosso segundo. E nós vemos que passou o tempo e aquilo não ocorreu. Aquela transformação, aquela conversão, aquela mudança de vida não ocorreu. Aí nós passamos a ficar sem esperança. Por que sem esperança? Esperança, ela tem alguns significados. A começar por expectativa. Você já não tem mais a expectativa dele se converter. Você já perde a expectativa dele ser salvo. Você já perde a expectativa do teu filho ser liberto das drogas. Você já perdeu a expectativa do teu marido ser liberto do vício, da cachaça, do álcool, das drogas.
ser liberto do vício pornógrafo, do vício deste mundo, dos jogos. Você já perdeu essa expectativa. Você já perdeu a expectativa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, da sua avó, do seu avô, daquele que você tanto ama, do teu sobrinho, do teu neto, de se converter. Você já perdeu essa expectativa. Por quê? Porque passou o dia, passou o mês, passou o ano, passou o tempo, e você falou: mas eu orei e não aconteceu. Eu orei e eles não se converteram. Eu orei e eles não se transformaram. Você já perdeu essa expectativa. Você já perdeu aquela ganância dele ser salvo, aquela sede dele ser salvo. Você já perdeu, já não tem mais. Então, se eles morrerem, simplesmente colocamos em nosso coração o quê? Se ele morreu, eu vou chorar porque ele foi para o inferno. Se ele morreu, eu vou chorar porque ele não vai ser salvo. Sendo que em nós foi confiado o ministério de reconciliação, o ministério de levá-los até Cristo. E passou o tempo, isso saiu do nosso coração. Essa vontade, essa sede de alma saiu da nossa vida. Passou o tempo, passou os dias, os anos, essa sede de levar o Evangelho de Cristo a quem está perdido saiu de nós. Por quê? Porque nós não vemos com os nossos olhos aquilo que está ocorrendo. O maior defeito do ser humano é querer ver para depois crer, assim como foi com Tomé. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram. Nós temos que andar por fé e não por vista. Nós temos que andar na convicção, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Mas não está acontecendo, porque não é no seu tempo. Não é no tempo que você quer. Deus é soberano, Ele faz na hora que Ele quer. Ele executa na hora que Ele quer. E a nós compete o quê? Lucas 18, verso 1, contou-lhes uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, esse é o nosso propósito: orar sempre e nunca desfalecer. Nós oramos um dia, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2, 3, 1 mês, 2, 12 meses, 24 meses, e logo desfalecemos. E já não temos mais a expectativa dele ser salvo. Já não temos mais a expectativa dele dobrar os joelhos e se converter dos seus pecados. Nós já não temos mais essa expectativa do nosso parente ser salvo. Não oramos mais por ele. Na nossa oração, quando nós executamos o nosso devocional, não citamos mais o nome dele em oração. Quando nós executamos o nosso devocional, nós nem sequer lutamos mais para salvá-lo. Não importunamos mais o trono da graça. Nós não somos mais chatos perante o trono da graça para pedir: Deus, converte-nos. Por quê? Perdemos essa expectativa. Perdemos essa esperança. Perdemos também outra palavra desse mesmo significado: perspectiva. Nós já não temos mais perspectiva alguma no dia futuro. Como assim? Jesus está demorando para voltar. Ele já está... Parece que, nossa, está demorando. Então... ele não quer mesmo buscar Deus? Fazer o quê? Fazer o quê, meu irmão? Ele não quer buscar mesmo a Deus, então fazer o quê? Fazer é chorar mais. Disso o apóstolo Paulo. Sentir dores de parto é orar mais, é clamar, é chorar por aquela vida. Fazer o quê? Ele não quer mais buscar Deus, sabe fazer o quê? Azar o dele. Sabe por que nós falamos azar o dele? Porque nós já perdemos a esperança, perdemos a certeza de que Cristo vai voltar, perdemos a certeza de que existe céu e inferno. Estamos quase virando ateus, pessoas que não acreditam mais em nada. Estamos virando meros religiosos, que não lutam mais em favor de uma alma, não luta mais em favor de uma vida, não luta mais em favor de uma pessoa sequer. Já não temos mais a perspectiva do que quero vê-lo salvo, quero vê-lo convertido,
verei ele anunciando, louvando, verei ele propagando o Evangelho, verei ele livre das drogas, verei ele livre deste mundo. Porque enquanto a vida nele, após isso, oh misericórdia, também possibilidade. Como assim? Nós não vemos mediante as circunstâncias, mediante tudo aquilo que nós observamos através da nossa incredulidade dos olhos, não vemos possibilidade alguma deles serem salvos. Não vemos possibilidade alguma deles alcançarem o reino de Deus. Não vemos possibilidade alguma. Por quê? Eu oro, aí caímos na heresia, caímos no neopentecostalismo, eu oro e nada acontece. Eu oro e parece que nada acontece. Já sei o que está acontecendo. Eu tenho que dar mais dinheiro. Eu tenho que fazer mais isso. Eu tenho que fazer mais voto. Eu tenho que... Peraí. Jesus disse ao apóstolo Paulo: esperança nossa. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Esperança do quê? A esperança que Ele vai mudar a situação. E através disso, através dessas circunstâncias, nós não enxergamos possibilidade alguma dele ser salvo. Você não enxerga mais possibilidade do teu pai ser salvo. Você não enxerga mais possibilidade alguma desse teu parente ser salvo. Você não enxerga mais possibilidade nenhuma dele ser salvo. Por quê? Você ora e ele continua nas drogas. Você ora e ele continua no vício. Você ora e ele continua mundano. E cada vez está piorando o negócio. Você ora e parece que ao invés de melhorar mais, fica regressivo. Ao invés de progredir, parece que está regredindo. Você ora e parece que o negócio, ao invés de prosperar no sentido de dar certo, de ter êxito, você vem e fala: meu Deus, parece que o estado está ficando mais ainda estranho, esquisito. Eu oro e não avança, eu oro e não progride. E com isso você não vê mais possibilidade dele ser salvo. Você já perdeu essa esperança. Você não vê mais possibilidade dele ser salvo. Você não vê. Até mesmo fala: se ele não quer, nem Deus pode fazer. Correto? Concordo. Se ele não quer, nem Cristo pode. Porque a pessoa não quer, ela tem que se abrir. Mas a tua parte você tem que fazer: dobrar os teus joelhos e orar. Interceder. Buscar e falar: Espírito Santo, quebranta aquele coração de pedra, quebranta o coração de carne. Espírito Santo, quebranta aquela vida. Espírito Santo, quebranta aquele coração. O Senhor pode fazer, o Senhor pode entrar na mente. Eu não posso entrar na mente, mas o Senhor pode. Então entra naquela mente, entra naqueles ossos, entra naquelas veias, entra naquele ser humano e quebranta ele. Passa o tempo, nós não enxergamos essa oportunidade, essa possibilidade mais. Nós não enxergamos mais isso. Nós não conseguimos mais enxergar chance alguma deles serem salvos. Nós não enxergamos mais. Por quê? Outra hora orávamos com fervor e nada acontecia. Outra hora buscávamos com vigor, com sede, com vontade e nada acontecia. E hoje? Eles não mudaram. Então, meu irmão, então ora mais. Então sangra os seus joelhos, gasta, fica rouco, mas clama ao Senhor pela misericórdia do Pai. Está esperando o quê? Chegar o dia e você chorar por ele estar sendo levado em um cortejo? Está esperando o quê? O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Diz as Escrituras: a esperança demorada enfraquece o coração. Por quê? Porque nós, quando tiramos os nossos olhos de Cristo,
quando nós tiramos os nossos olhos dele, do Pai, nós começamos a enxergar as coisas com olhos carnais. Quando nós estamos olhando para ele, tudo ele faz, tudo ele executa. Você pode estar no que for, mas tudo ele executa. Mas quando nós tiramos os nossos olhos dele e enxergamos conforme o nosso querer, começamos a achar dificuldades, começamos a achar que não há possibilidade, começamos a não ter mais perspectiva, começamos a não ter mais confiança. Confiança do quê? Confiança de que ele pode fazer. Confiança que ele pode ser salvo. Nós não temos mais confiança de que ele pode se converter. Nós não temos mais confiança que ele pode mudar. Nós não temos mais confiança que ele pode muito bem executar sua palavra na vida daquele que você ama. Nós não temos mais essa confiança. Nós perdemos essa confiança. Perdemos a confiança em Jesus e queremos agir da nossa forma, da nossa maneira. E a nossa maneira está totalmente errada. Você vê que cada vez que nós queremos agir da nossa forma, você bate na mesma tecla, chama para buscar Deus e não quer. Vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Não quero. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está indo com as suas forças. Você está indo por si só. Você está querendo convidá-lo com as forças carnais. E o apóstolo Paulo diz que a minha pregação não consiste em palavras de persuasão humana, não persiste em filosofia, em psicologia, em convencimento humano, mas sim demonstração de espírito e poder. E quem pode fazer esse convencimento é somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E por que nós não fazemos nada em oração? Porque nós perdemos a confiança. Não confiamos mais em Jesus, que Ele pode muito bem fazer a obra. Não confiamos mais que Ele pode ser salvo. Não confiamos mais que Ele está no vício das drogas, Ele está no mundo, está perdido, está com 1, 2, 3, 4 mulheres, está indo para o 100º casamento e pode ser convertido. Nós não confiamos mais em Jesus. E não acreditamos também que Ele pode, que aquela pessoa pode ser salva. Outra palavra também, esperança, fé. Esperança se diz fé. Muitas vezes nós perdemos também a nossa fé. Nós perdemos a nossa fé. E como é que se perde a fé? Como é que pode falar então, eu perdi a minha fé? Como que eu posso falar que eu perdi a minha fé? Pelo simples fato de nós termos afrouxado na nossa comunhão com Jesus, pelo simples fato de nós não prestarmos atenção em Jesus, pelo simples fato de nós afrouxarmos a nossa vida com Ele. E com isso, obviamente, estamos fazendo o contrário do que está escrito na palavra. Como? Revestimos de toda a armadura de Deus. Quando nós estamos orando, estamos buscando, estamos lendo as Escrituras, estamos nos revestindo. Então vem as tribulações, vem as dificuldades, a gente olha e nós enxergamos possibilidades, temos perspectiva, nós temos confiança, temos esperança, temos expectativa, fé que Ele vai fazer, que Jesus vai mudar, vai transformar aquela pessoa, vai mudar, vai converter. Aquela alma vai converter, aquela vida vai trazê-lo aos pés da cruz. Mas quando nós não oramos mais, quando nós não oramos como devemos orar, quando não lemos como temos que ler, não buscamos a face de Deus como temos que buscar, nós perdemos essa fé. Nós perdemos. E isso ocorre pelo simples fato de nós não orarmos. Isso ocorre pelo simples fato de nós não buscarmos a Deus. Nós perdemos essa fé. Nós perdemos isso. Nós acreditamos. A única coisa que nós acreditamos é que está difícil, a situação está complicada, ele não vai ser salvo, ele não vai se converter, ele está morrendo,
ele está numa UTI, ele vai morrer. Ah, ele está numa UTI, ele vai morrer. Ele está numa UTI, ele está chegando o fim dele. Está numa UTI, ele vai partir. Nós não acreditamos mais que Jesus pode transformar. Não acreditamos que Cristo pode mudar a vida. Devido à nossa falta de fé. Devido à nossa falta de confiança em Jesus. Devido a nós termos perdido a nossa esperança. Vamos ver isso na prática. João 11. Rápido. Bem rápido. João 11. Um pouquinho para trás aqui. João 11, capítulo 1. Diz: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos lá. Jesus estava num certo local e tinha ali um certo Lázaro, uma pessoa, e ali estava enfermo. Não tinha morrido, estava enfermo. Chegaram ali para Jesus e falaram: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus vira e falou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha a diferença da visão do negócio. Olha a diferença da percepção. Olha a diferença das evidências, da perspectiva. Olha a diferença da esperança, da fé. Olha a diferença. Essa enfermidade não é para a morte. Não? Mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Como assim? Essa enfermidade aí não vai trazer morte, não. Mas ao contrário, o Filho de Deus vai ser glorificado. O que nós, como cristãos, devemos entender, devemos acreditar? Aquela situação em qual está o teu parente, aquela situação a qual está vivendo o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua tia, a tua avó, o teu filho, tua filha, tua esposa, teu genro, tua nora, seja quem for, a situação a qual ele vive, não importa, é para a glória de Deus, para o Filho de Deus ser glorificado. Como assim? Você crê que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus irá mudar aquela situação? O próprio Jesus disse, ele sabia, você acha que ele não sabia do que iria acontecer? Ele sendo Deus o Todo-Poderoso, mas ele já olha e fala: essa enfermidade não é para a morte. Como assim não é para a morte? Essa enfermidade não vai trazer dor. Essa enfermidade não vai trazer desespero. Essa enfermidade não vai trazer condenação. Essa enfermidade não vai levá-lo ao inferno, para a segunda morte. Essa enfermidade não vai levá-lo ao juízo final, para ser condenado. Essa enfermidade não, mas é para a glória de Deus. Para todos verem a manifestação do Filho de Deus. Para todos verem Jesus operando. Continua. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: sabia, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Vamos. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo,
dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus pegou, falou de uma forma para eles entenderem. Lázaro, o nosso amigo, ele dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Como? Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. Mas Jesus, Lázaro aqui veio a falecer. Estava enfermo até então. Ele veio a falecer. Jesus virou a Lázaro, nosso amigo, dorme. Lázaro, nosso amigo, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Olha a confiança no Pai que Jesus tinha. Olha a confiança no Pai que Jesus tinha. Lázaro, nosso amigo, ele dorme. Como assim? Não enxerga essa situação. Não enxerga esse problema que está passando com o teu familiar, com os teus entes queridos, como algo mortal, como uma condenação. Por quê? Porque Jesus, quando ele olhou para Lázaro, ele disse: olha, ele não está morto, falando com os discípulos, ele não está morto, mas ele dorme. Ele dorme. Eu vou despertá-lo do sono. Como assim? Em mim há esperança. Em Jesus, como diz o apóstolo Paulo, há esperança. Eu vou despertá-lo do sono. Vou trazê-lo à vida novamente. E essa é a situação a qual se encontram os nossos parentes. Como? Dormindo. Claramente, como Jesus disse, mortos. Bem aberto, como Jesus disse aqui, já que os discípulos não entenderam, e Jesus disse claramente: mortos. Morto. Lázaro não está vivo, meu filho. Lázaro morreu. Mas eu vou despertá-lo. Sabe o que ele fala? Uma outra concordância, onde diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu faço. Eu posso fazer. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem Jesus nós não conseguimos nada. Por isso que não há resultado na oração. Por quê? Porque além de nós perdermos a esperança, além de nós pararmos no meio do caminho. Por que nós paramos no meio do caminho? Porque nós começamos a lutar com as nossas forças. Quando nós lutamos com as nossas forças, nós não vamos muito longe. Nós damos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 passos e paramos no 11º. Porque as nossas forças, elas são limitadas. Mas nós temos que lutar, nós temos que batalhar com as forças do Espírito Santo de Deus. A força do Espírito Santo de Deus, ela que nos capacita, ela que nos dá vigor, é ela que nos dá intrepidez, nos dá ousadia, é ela que nos move. É isso que nós temos que fazer. Vamos continuar. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria, a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vamos lá. Na hora que chegou, poxa, Marta vira para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou aqui para os discípulos antes de ir. Antes de ir, Jesus já falou: folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Mas vamos lá. Jesus já avisou: ó, aconteceu isso. Chegou lá e aconteceu mesmo. E não é que tinha acontecido. Chegou lá, poxa, estava lá a situação. Digamos, o caos. Estava lá as dores. Estava ali a tristeza. Chegou no local, estava ali a angústia. Na hora que Jesus chegou no local, sabe a situação que estava ali? Depressão, tristeza, angústia, desespero, vontade de se matar, vontade de tirar sua própria vida, vontade de tirar a vida do outro. Estava ali uma situação onde todos estavam desesperados. Por quê? 4 dias morto. 4 dias em estado que ele já estava se decompondo. Já estava em estado que a carne já tinha estourado nos nervos. Coração, rim, baço, fígado, esôfago, canal do reto, canal de urina, os pés, o coração, tudo nele já estava se decompondo. Já não era mais usado nada, não dava mais para fazer transplante, para pegar, para apoiar alguém, não, porque já tinha se decomposto. Já estava em estado caótico o negócio. Já estava em estado totalmente deprimente, totalmente arrasador. Quando Jesus chegou. Na hora que Jesus chegou, Marta vira para ele e fala: olha, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão ele não teria morrido. Mas também sei, mas agora sei que quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Poxa, legal. Primeira, bacana. Chegou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas meu irmão morreu, o Senhor não estava aqui. Mas agora eu sei, eu tenho essa esperança. Eu tenho esperança em Ti, porque eu sei que o que o Senhor falar para o Pai vai conceder. Eu sei, eu tenho certeza disso, eu tenho minha fé em Ti, Jesus, que o Senhor vai pedir para o Pai e o Pai vai conceder. Eu sei que isso vai acontecer. Muitas vezes nós temos um pedaço da fé. Ainda não perdemos toda a fé. Nós temos ainda um pedaço dela. Como assim? Nós vemos a situação, ainda resta uma gota de fé. Jesus, eu sei que o Senhor vai mudar. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar. O Senhor vai converter. O Senhor vai converter. Eu tenho certeza disso. Eu sei que o Senhor vai mudar. Eu sei. Jesus vira, falou: ele há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Espera aí. Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Jesus estava falando daquele momento. Como assim? O que Jesus estava falando para ela não era o posterior. Não era sobre da volta de Cristo, não era da ressurreição dos mortos. Não, era daquele momento que Jesus iria fazer o milagre. Que Jesus iria fazer com que ele voltasse a respirar, com que ele voltasse à vida. E ela estava olhando para outro lado que não tinha nada a ver. Então ela em partes, ela estava acreditando, como em partes ela não estava acreditando. Então estava no meio termo, devido às circunstâncias, como nós falamos agora há pouco, as circunstâncias da vida. Acabou tirando os olhos fixos de Jesus, crendo 100% nele, devido às circunstâncias, os problemas, tudo ali que envolvia, mexeu com a estrutura dela. Mexeu com a fé dela, mexeu com a convicção dela, que Jesus poderia muito bem transformar a vida dele. Ou seja, ressuscitá-lo. E assim somos nós. Assim somos nós. Nós queremos, oramos, temos aquela certeza, temos aquela convicção, aquele negócio. Jesus fala para você: olha, o que há de vir virá e não tardará. Meu Deus,
Eu estou esperando uma palavra que vai ser agora. O tempo de cantar chegou, a sua alegria chegou, o dia se passará, tudo passará, as minhas palavras não passarão. Eu estou esperando uma palavra dessa. E o Senhor me fala que o que há de vir virá e não tardará. Meu Deus do céu. Por que você está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo? O Senhor está brincando comigo, é isso? Não é possível. Voltando. 24. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Faz um exame do estado que está os teus parentes. Faz o exame do estado que está agora aqueles que moram no mesmo teto que você. Faz o exame daqueles a qual você ama. Faz o exame, passa aí na tua cabeça. Estão vivos. Óbvio, olhamos aqui. Mas refiro-me à situação deles para com Cristo. Estão reconciliados com Deus? Estão unidos em Deus? Não. E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Como assim? Eu tenho poder para ressuscitar. Eu tenho poder para dar vida novamente. Eu tenho poder para ressuscitar e dar vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Em mim está todo o poder. Ninguém pode fazer isso, mas eu posso. Eu posso fazer. Eu posso executar isso. Eu posso ordenar isso. Sou eu que faço. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim pode estar na pior situação que for. Quer situação pior do que morte? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer uma situação pior do que a morte? Traga a morte para o lado espiritual. Como assim? Traga a morte para a situação que está a tua família. Jesus, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nele está a vida eterna. No Filho de Deus está a vida eterna. Longe de Cristo não tem a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, tornará a ter vida. Olha Jesus injetando fé em você. Olha Jesus injetando, colocando fé no teu coração. O que Ele manda nós fazermos? Creia, tenha fé. A sua esperança está em Cristo Jesus. Não queira resolver as coisas do seu jeito, mas deposite a tua vida em Cristo Jesus. Não perca a esperança, não perca a tua fé, não perca a confiança em Jesus Cristo. Não perca essa certeza que Ele pode mudar a tua vida. Não perca essa certeza que Ele pode mudar a vida do teu familiar. Como assim? Essa enfermidade, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para Deus ser glorificado. É para Deus ser exaltado. Talvez você olhe e fale: poxa vida, mas ele está com câncer. Mas ele já está em cama. E eu já coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele, já orei, já passei azeite, já passei óleo, já passei o raio que for, mas ele não cura. Eu já orei. E quem disse que Jesus mandou fazer isso? É no tempo de Deus que Ele faz. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Como assim essa enfermidade é para a glória de Deus? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia em Jesus. Deposite sua confiança em Jesus. Deposite a sua certeza em Jesus. Deposite toda a tua fé, toda a sua esperança em Jesus Cristo de Nazaré.
26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Jesus fala. Só que agora o negócio é o seguinte. Ele fala. Ele deu a palavra. Agora ele vira e ele pergunta. Você crê nisso? Ele fala. Ele deixou escrito. Agora ele fala para nós. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você tem essa esperança? Você tem essa fé? Você tem essa confiança? Você tem essa expectativa? Que eu sou a ressurreição e a vida? Você pode crer nisso? Crês tu nisso? Eu estou falando. Agora você crê? Como se diz? É uma colocação. Jesus falou. Agora cabe a segunda parte. Ele fez a primeira, falou. Agora a segunda parte somos nós. Você crê? Você crê que o teu marido pode ser salvo? Você crê que o teu filho pode ser liberto? Você crê que o teu pai, que tua mãe, que teu irmão, que tua esposa pode ser salva? Você crê que Jesus pode ressuscitar essa vida? Você crê que no mundo espiritual que eles estão vivendo é um mundo caótico, é um mundo podre, é um mundo de perdição? Se eles partirem, eles vão ao inferno. Mas você crê que Jesus pode ressuscitá-lo? Você crê que Jesus pode fazer isso? Crês tu nisso? Você crê nisso? O quê? Que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerás. Crê tu isto? Você crê? Você tem essa fé? Você tem essa fé no teu coração em depositar a tua esperança em Jesus Cristo de Nazaré? Talvez nós estamos querendo resolver a nossa situação de várias formas. Como assim? Aqui tinham muitos judeus que foram confortar Marta e Maria acerca do seu irmão Lázaro. Morreu. Foi consolar, foi confortar eles. Talvez sobre essa situação a gente vê muitas pessoas tentando te consolar. Como assim? Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Até mesmo pessoas que se dizem judeus ou cristãos. Não, mas é assim mesmo. Não, ele acho que ele não tinha que partir mesmo, tinha que acontecer isso. Isso que eles estavam falando para ela. Fazer o que, né? Partiu. Ninguém o alertou acerca de Jesus. Ninguém o alertou acerca de Cristo. Ninguém o alertou acerca da vida. Ninguém injetou fé nelas para falar: não, Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele pode, Ele tem esse poder de ressuscitar. Nós muitas vezes estamos rodeados por pessoas assim. O quê? Que ficam dando conselhos, até mesmo amigáveis, mas te levando cada vez mais para o buraco. Estão te dando conselhos até mesmo agradáveis a você. São conselhos gostosos, são conselhos bons, são ombros amigos, mas estão te levando cada vez mais para o choro. Estão te levando cada vez mais para o pranto. Estão te levando cada vez mais para as lágrimas. Você não tem paz. Você não tem sossego. Você não tem mais, esperança de nada. Está tudo acabado. Pois muitas vezes é necessário você se desvincular de todas essas pessoas que fazem essas coisas. Como assim? Se desligar dos tais que ficam manipulando ou colocando tais conselhos na nossa cabeça para nós queremos aceitar tais situação. Como assim? Que fulano está no mundo, está perdido. Mas faz parte, a estatística diz que de tantas famílias um sempre se perde. Não, que de tantas famílias o mundo está assim mesmo, o filho, a gente tem que pôr o filho para o mundo. A gente tem que fazer isso, pôr o filho que não sei o que. Diz as Escrituras que os filhos são a herança do Senhor.
Está escrito nas Sagradas Escrituras que eu e minha casa nós serviremos a Deus. E como é que eu busco isso? Como é que isso vai ocorrer? Como isso irá acontecer? Meu irmão, é através de oração e de jejum. Somente isso, não tem mais outra fórmula, não tem nada. Oração e jejum, buscando a Deus dia e noite, noite e dia e noite direto. Nós oramos um tempinho sequer, Deus não ouve. E nós colocamos Deus na obrigação de responder a nossa oração, sem coerência bíblica, sem coerência, sem sequência, sem ordem, ou a nossa oração toda bagunçada, desordenada, não tem nada com nada, e achamos colocamos Deus na parede, colocamos Deus numa posição que Deus tem que fazer. Deus, por que você não faz? Espera aí. Ué, que negócio é esse? Apresenta-me as tuas razões. Tá. Então quando você vai apresentar, você não joga tudo assim. Então tem uma sequência. Você apresenta, esse aqui é o primeiro, depois depois do primeiro é o segundo, depois do segundo é o terceiro, depois do terceiro é o quarto. Então tem uma ordem. Tem uma ordem a ser feita. Tem uma coerência bíblica a ser orada, a ser falada, a ser executada na tua oração. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Maravilha. Jesus falou: olha, você crê? Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer tudo. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu creio, a minha esperança tem em Ti. Então, Jesus, faz. Você crê? Creio. Então tá bom. Deixa comigo. Deixa aqui comigo. Deixa comigo. Você crê? Creio. Maravilha. Ótimo. Perfeito. Essa pergunta Jesus faz para nós. Você crê? Você tem essa fé que Jesus pode mudar a situação dele? Dele quem? Desse que passa na tua mente. Desse que você pensa. Desse que você sabe, tanto gosta. Você crê que Jesus pode mudar tal situação? Você crê que Jesus pode fazer isso? Continua. 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. – 28 de novo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ó, o mestre está aqui. Ele não quer só, não quer falar só comigo, não. Ele não quer só falar comigo. Não quer só tratar comigo. Como assim? Não é só eu só. Ele falou lá atrás que essa enfermidade era para a glória de Deus. Então, ó, o mestre está aqui. E ele está chamando você também. Está chamando você para quê? Está chamando você para crer. O mestre está aqui e está chamando você para você acreditar também. O mestre está aqui e está chamando você, sabe para quê? Para você tomar a sua atitude e crer nele também. O mestre está aqui e está chamando você para você dobrar os seus joelhos, para você orar, para você ter uma vida de oração, para você crer. Que coisa! Uma foi e a outra ficou em casa. A outra foi lá e falou: ó, o mestre está aqui e está te chamando. Ele te chama também. Vai lá, está te chamando. Continua. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Bem depois os judeus que estavam com ela em casa e consolavam,
que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falou a mesma coisa que eu. O meu irmão não teria partido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido, Senhor. Se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Nada disso, Senhor. Mas Jesus chamou ela para ver a manifestação do poder de Deus também, à vista de todos. À vista de todos. Vamos continuar. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus olhou, viu aquela situação, viu ela chorando, olhou os judeus, viu todas as pessoas ali chorando, moveu-se muito no seu íntimo e se perturbou. Jesus ficou perturbado, não é perturbado de endemoniado, não. Ficou perturbado de tirar, sabe, a paz, de entristecido, comovido. Olhou e falou: poxa, aquilo mexeu com ele. Aquela situação. 34. Ele disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. 35. Jesus chorou. Quando Jesus viu todos ali chorando, ele olhou, moveu aquela situação, ele olhou, viu todo mundo ali chorando, Jesus se moveu ali no seu íntimo e se perturbou. E olhou aquele povo chorando, viu Marta, Maria, viu todo o povo chorando, falou: que isso? Chegou a hora de Jesus fazer o milagre. Ele disse: olha, onde colocaram ele? Senhor, vem ver. Jesus chegou. Quando que Jesus chegou assim, ele olhou. Na hora, Jesus olhou. Diz as Escrituras que Jesus, ele chorou. Sabe por que Jesus chorou? Jesus, ele pegou e olhou. Chamaram para olhar ali. Jesus pediu para levá-lo onde tinham colocado ele. Jesus pediu para levá-lo onde tinham colocado o corpo de Lázaro. Jesus foi, olhou e chorou. Quando Deus fala: eu não tenho prazer na morte do ímpio, não é mentira. Quando Deus fala que Ele não se alegra com a morte do ímpio, quando Deus fala isso, não é mentira. Por quê? Há uma demonstração aqui, quando Jesus disse lá atrás que aquela enfermidade seria para a glória de Deus, seria para Deus ser glorificado, para o nome de Jesus ser exaltado. Olha o que diz o 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Sabe o que demonstrou aqui? O que se manifestou? O amor de Deus. Sabe o que se manifestou nessa situação? O que? O cumprimento de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que se manifestou aqui nessa ocasião foi o amor de Deus. Vê como Ele o amava. Jesus se moveu no seu coração. Por outro lado, essa situação que vive o teu parente, essa situação que vive a tua família, Jesus se comove. Jesus, ele se comove, mexe isso com ele. Mexe isso com ele, por quê? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer naquele que está em estado putrefado. Ele não tem prazer naquele que está em estado de decomposição viva.
Ele não tem prazer naquele que está em estado de calamidade viva. Ele não tem prazer nessa pessoa. No estado dessa pessoa, melhor dizendo. Ele não tem prazer em ver que a pessoa ela está caminhando para a perdição. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer nisso. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E quando Jesus chegou naquele local, no sepulcro, quando Jesus chegou lá e viu o lugar que é colocado mortos, o lugar onde é colocado pessoas que ali acabaram todas as suas esperanças, Jesus chorou. Jesus chorou porque olhou e falou: nossa, o coração de Jesus mexeu o coração de Jesus, mexeu ali com o sentimento de Jesus. E isso também manifestou a glória de Deus, desde aquele momento, nos outros. Vede como amava. Vede como amava. Jesus ele não tem prazer quando uma pessoa parte. Ele não tem prazer quando uma pessoa parte sem Ele. Aqui ele fala, obviamente, fala todo nesse sentido literal. Mas se nós trouxermos para o lado espiritual do negócio, Ele não tem prazer naquele que morre sem Ele. Ele não tem prazer naquele que parte sem a salvação. Jesus não tem prazer naquele que morre sem antes conhecê-lo. Por quê? Porque ainda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida. Ele não tem prazer. Causou comoção aquilo em Deus, em Jesus. Causou comoção, mexeu com o Mestre, aquela situação mexeu com Jesus. Aquela situação, quando diz que Jesus chorou, aquela situação mexeu com Ele. Na hora que Ele olhou, muitos falam que não chegou, Jesus chorou por ver a incredulidade do povo, isso, aquilo, outro. Mas fala que Jesus, a manifestação dessas lágrimas de Cristo, demonstrou o amor de Jesus. A manifestação das lágrimas de Cristo, Jesus chorando. Os outros olharam e falaram: nossa, veja como Ele amava. Como assim? Jesus, Ele, quando Ele morreu na cruz, foi o maior gesto de amor existente em toda a terra. Por isso que Deus fala: Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, de tamanha expressão. É de uma expressão inimaginável. Não consegue se imaginar o tamanho da expressão do amor de Deus. Quando Deus deu seu Filho para morrer, foi por todos. Não foi para 1, para 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Não, foi para todos. Para todo aquele que nele crê. Como assim? Jesus fala e nós temos que fazer o quê? Crer. O que Jesus falou para Marta? Você crê nisso? Eu estou falando, mas você crê? Creio. Então tá bom. 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Alguns diziam: Jesus lá. E alguns corneteiros buzinando na orelha: poxa, Ele que abriu os olhos do cego, Ele que fez paralítico andar, Ele que fez tantos milagres, tanta coisa, Ele não podia também fazer isso? Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro. Acredito eu que esse moveu-se outra vez em si mesmo já foi um outro mover do Espírito. Já foi um outro mover. Por quê? O anterior disseram: não podia ele, que abriu zombando de Jesus.
já falou zombando, já falou tentando Jesus, já falou já de uma maneira pressionando, já falou de uma maneira sarcástica. Nossa, esse que abriu os olhos do cego, esse aí que fez tanta coisa, não podia fazer também com que esse não morresse? Jesus moveu-se outra vez em si mesmo. Em si mesmo ele se moveu. Pegou e foi. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, o estilo do sepulcro. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o sepulcro jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Quando Jesus disse que aquela enfermidade era para a glória de Deus, ajuntou-se várias pessoas naquela ocasião. Ajuntou-se várias pessoas. Várias. Jesus, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas falo isso por causa desse povo que está aí. Só para eles verem a tua manifestação. Só para eles verem o teu poder. Só para eles verem. Quando Jesus terminou de falar isso, ele disse: Lázaro, sai para fora. Quando ele terminou de dizer isso, quando ele terminou de falar, ele disse: Lázaro, sai para fora. E na mesma hora saiu. Por que ele falou só Lázaro? Porque se ele tivesse falado mortos saiam, levantariam todos. Se ele tivesse falado mortos saia, levantariam todos os mortos ao mesmo tempo. E ainda não era a hora de todos os mortos saírem. Por isso que Jesus disse somente Lázaro. Só foi direcionado a ele. Não falou mortos saiam e nem morto saia. Chamou ele pelo nome: Lázaro, sai. Era para ele sair, porque senão todos sairiam. Lázaro, sai para fora. E ele saiu, todo enrolado, mumificado. Agora, peraí. Como é que é esse milagre? 4 dias, já cheira mal. Todo enrolado, todo enfaixado. Sem coração, sem veias, sem sangue, o rim, fígado, baço, estômago, esôfago, intestino grosso, reto, fino, delgado, pés, pernas, joelhos, os olhos, a língua, nariz, a boca, o cérebro, as veias, a medula, tudo. Tudo o quê? Decomposto. Tudo em estado caótico, já em estado final, já se acabando. Sabe o que Jesus fez aqui? O quê? Regenerou Lázaro. Recriou aquilo que estava feito. Aquilo que já estava feito, Jesus foi e recriou em cima do que estava feito. E disse: sai. Como assim? O que nós temos que crer? O que nós temos que acreditar? No poder de Jesus. Que o poder de Jesus, o poder santo de Jesus, ele é capaz de regenerar quem está morto. Ele é capaz de transformar quem está morto. O poder de Jesus é capaz de entrar naquela pessoa e transformar e trazer vida para quem não tem vida. O poder de Jesus, ele é capaz de trazer novamente os nervos, os ossos, os músculos, o sangue para aquele que não tem mais expectativa nenhuma perspectiva de vida. O poder de Jesus, ele traz vida novamente. O poder de Cristo, ele ressuscita mortos. O poder de Cristo, ele ressuscita mortos.
O poder de Cristo, ele ressuscita aquele que não quer saber de Jesus. O poder de Cristo, ele dá vida para aquele que não quer saber de Cristo, mas quer viver bagunçando, mas quer viver numa vida dissoluta, mas quer viver longe de Cristo, mas quer viver bagunçando, não quer saber de Cristo. O poder de Jesus é exatamente para isso. Para quê? Para pegar o pecador, para pegar essa pessoa nesse estado caótico e levá-lo à cruz. E o que nós temos que fazer? Cristo nisso. Como que eu creio? Como que eu tenho fé? A fé vem por ouvir, e ouvir as santas, sagradas, sacras escrituras. Então quando você ouve, você crê. Você crê. Você adquire, você não adquire emoção, mas você adquire fé, certeza que Jesus vai fazer, que Jesus irá mudar, que Jesus vai transformar. Não passe o tempo que passar, mas Ele irá mudar essa situação. Ele vai converter, vai fazer aquela pessoa cair de joelhos perante a cruz de Cristo. Crês nisso? Creio. Maravilha. E outra coisa, para terminar. Outra esperança que nós perdemos também é a da nossa salvação. Perdemos a esperança da conversão dos nossos familiares e também perdemos a esperança da nossa salvação. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Segundo Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 1 João 2,25, a promessa que Ele nos fez, que Deus nos fez, que o Senhor nos fez, foi a vida eterna. Retenha firme a sua confissão. Retenha firmemente a tua fé. Retenha firmemente a sua posição em Cristo. Ah, mas Jesus está demorando. Ainda que alguns a tenham por tardio, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não retarda, ainda que alguns a tenham, mas Ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo, a paciência dele é uma paciência extremamente fora do comum. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Não querendo que alguns se percam, se dispersam, senão que todos venham a arrepender-se. Talvez você pergunta: ah, mas por que Cristo não voltou ainda? Está aqui a resposta. Não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender-se. A vontade de Cristo é que nós estejamos cada vez mais perto dele. É que nós estejamos cada vez mais junto dele. É que nós estejamos cada vez mais confiantes nele. Que a nossa fé, a nossa esperança seja somente Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Quem é que pode converter o teu familiar? Cristo. Quem é que pode te salvar? Cristo. Quem é que te sustenta? Cristo. Quem é que te dá fôlego de vida? Cristo. Quem é que te faz ficar em pé? Cristo. Quem é que te cura? Cristo. Quem te dá força? Cristo. Quem é que te dá o fôlego de vida? Cristo. Quem te faz andar é Cristo. Porque dele, por ele, tudo por ele. São todas as coisas. Dele para ele são todas as coisas. Creia em Cristo. Somente em Cristo que você tem que crer e confiar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É nele que nós temos que confiar.
É nele que nós temos que depositar a nossa vida, a nossa inteira certeza de fé. É em Cristo. Esperança nossa. Tem esperança do quê? Esperança de uma pátria futura. Esperança de morar com o Salvador. Esperança de ver o parente convertido. Esperança de ver o poder de Cristo operando na vida deles e ressuscitando aquelas almas que estão perdidas. Ter essa esperança.